Raimundo, Paulo Duarte também. Um abraço negro para cada qual de vocês, desde Olinda, Pernambuco. E a ideia é que nós possamos hoje fechar o ciclo da proposta de estudo sobre profetismos na Bíblia, ou a partir, né, da Bíblia, ou não apenas, a partir da vida, visitando os testemunhos bíblicos e retornando à nossa realidade cotidiana. E eu quero, antes mesmo de recapitular o que nós vimos, mesmo que rapidamente, para que nós possamos nos deter no passo de hoje, que é celebrar, eu quero propor que nós iniciemos, como temos feito sempre, apresentando as nossas ações de graça, as nossas orações, a Ruá, nossa mãe criadora. Bem-vinda, Noeli, também, um abraço negro, Paulo também. E que possamos orar umas pessoas pelas outras. E eu quero apresentar de forma muito singular e especial o nosso irmão e pastor Ricardo Gondim, que está enfermo, em tratamento, pedindo que a Ruá sopre discernimento para que ele busque um tratamento alternativo e alcance a cura. Ele tem sofrido com muitas dores, inclusive, né? Se alguém mais tiver um motivo de ação de graças ou pedido que queira apresentar, pode abrir o microfone e falar. Em seguida, nós vamos louvar a Ruá. Então, eu também gostaria de ação de graças, porque essa semana eu fui no médico e ele disse assim, que o meu pulmão, assim, muitas manchas sumiram, né? Então, a gente está fazendo toda essa igreja que ora junto. Glória a Ruá por isso. Que boa notícia, Noemi. Muito nos alegra ouvir isso. Gratidão. Alguém mais? Noeli, abre o microfone, querida. Que hoje o meu neto Bernardo, da Dani, foi se apresentar para o serviço militar e, graças a Deus, foi dispensado. Glória a Ruá por isso também. Rezamos tanto. Ele é filho único, né? E é complicado, toma remédio, usa óculos. Então, nós estávamos muito apreensivos. Graças a Deus, ele foi dispensado. Boa. Muita oração. E você se alegra, nós também. Coisa boa. E pelos motivos que foram aqui compartilhados, e pelos que cada qual tem, e como Ruá sonda os corações e sabe nossos desejos, inclusive ainda os que não temos, nós vamos, como forma de oração, apresentar a ela um louvor, inclusive, que provavelmente a maioria de vocês ainda não conhece. Assim que eu conseguir exibir, porque a pessoa tem algumas dificuldades. Como é isso que o negócio sumiu agora daqui? Ah, tá aqui. Oremos, aclamando a Ruá.
para lutar. Essa aclamação, arruar, vocês conseguiram ouvir? Essa aclamação, arruar, é um louvor que vocês viram a autoria, né? Robson. E as vozes de Robson e o filho, Rafael. Gerlando deve estar em êxtase, porque estou falando do filho e do esposo, né? Dela, que são compositores também. Glória a Ruá por isso. E a ideia, então, que nós possamos, hoje, fechar o ciclo, seguindo os passos da leitura popular da Bíblia. E hoje, nessa quinta e última etapa, nós vamos recapitular o que nós vimos até então, mesmo que rapidamente, para nos deter no verbo celebrar. Só lembrando aqui, profetismo na Bíblia segue sendo o tema dos nossos estudos deste mês, que termina hoje. Esta é a quinta etapa, e não posso deixar de lembrar a data de hoje, 25 de novembro de 2020, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O que celebrar diante de tantos feminicídios, né? A gente tem, quem tem podido acompanhar as notícias, tem se escandalizado certamente com as muitas notícias sobre os assassinatos de mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, né? Nós veremos no decorrer o que dá para celebrar diante de um cenário de morte como o que nós temos. Mas vamos lá. Para quem não pôde participar, fica a dica de que você pode assistir os encontros anteriores no canal da Pastoral Abraço Negro, no YouTube. E aqui tem só uma síntese breve para que nós possamos recapitular. Nós iniciamos este ciclo de encontros, de estudos bíblicos, né? A partir da leitura popular da Bíblia, que tem como metodologia vida, Bíblia, vida, né? Assim, a gente parte da realidade social, mergulha na Bíblia, tendo essa realidade nossa, na memória presente, e a partir da Bíblia, a gente, que continua na comunidade, né? Não é um retorno, continuando na comunidade aqui, hoje, pensar de que modo podemos transformar a realidade na qual estamos inseridas. Também mencionamos que também aliás, essa é a metodologia adotada pelo CEBI, da leitura popular da Bíblia, e também no CEBI, uma das assessoras, que é a Thea Frigério, uma religiosa católica romana, nos ajuda fazendo uma aproximação entre a metodologia da teologia da libertação e a metodologia da teologia feminista da libertação. E aí vocês estão vendo aí no quadrinho preto as palavras-chave, né, do passo a passo de cada uma das metodologias. E elas estão em paralelo justamente porque é nessa perspectiva de comparação e aproximação. Vimos a etapa B, partindo da realidade, né? E também a partir das nossas experiências. Essa etapa não parte da Bíblia, e sim da realidade encarnada por cada qual de nós. No segundo momento, já saindo do ver para o julgar, porque nós apresentamos inicialmente a metodologia, nós vimos a realidade que estamos inseridas e também ouvimos os testemunhos, os relatos de experiência de várias pessoas e depois, a partir disso, podemos dar o segundo passo, que é o julgar, na perspectiva da teologia feminista. É a suspeita, né? A gente olha essa realidade, agora, com o olho na Bíblia, buscando identificar luzes, né? Para a nossa caminhada aqui agora, né? Para que possamos discernir como agir diante das injustiças que encontramos, né? E ao fazê-lo, nós, a partir da teologia feminista, simultaneamente ao agir, buscamos desconstruir os aprendizados que não nos ajudam a enfrentar essa realidade. E agora o desafio é celebrar, ou seja, reconstruir, já que desconstruímos, a partir do que nós conseguimos, nesse panorama dos encontros, buscar celebrar. Tanto identificar as celebrações como temos realizado, como também pensar de que modo passaremos a celebrar, tendo agora, não que nós não tivéssemos antes, mas tendo agora nos fortalecido com esse arcabouço teórico que ricamente foi apresentado pelo bispo, que nos apresentou um panorama da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nos ajudando a perceber que o profetismo é um movimento que é comunitário. O
comunitarismo é característica do profeta, embora o exercício do profetismo seja solitário, mas é na comunidade, entre pessoas, que nós conseguimos identificar as profetas e os profetas, né? E aí vocês estão vendo aqui nesse quadro verdinho, uma síntese também de alguns passos, na verdade são 10, mas eu sintetizei em 7 passos da hermenêutica bíblica feminista negra. E por que isso? Porque nós estamos falando a partir da pastoral Abraço Negro. Então, a gente reconhece que a teologia da libertação cumpriu um papel importantíssimo, porque ela nos ajuda, sobretudo, a nos aproximarmos da realidade das pessoas mais pobres, que são as preferidas de Jesus. No entanto, não trabalha a perspectiva de gênero, por isso a importância da teologia feminista. Mas a teologia feminista, por sua vez, deixou a desejar quanto à especificidade, às especificidades das mulheres que existem, né? Todas criação de Ruá. Então, a hermenêutica feminista bíblica, ou a hermenêutica bíblica feminista negra, a partir de Maricel Mena Lopes, que tem sido uma das principais teóricas nossas de referência para a pastoral, nós destacamos esses pontos que se convergem também para esses passos que vimos tanto na leitura popular da Bíblia, quanto na teologia da libertação, teologia feminista da libertação, e hoje nos concentramos nos 2 últimos pontos, os 6 e os 7. Uma consciência ecológica e a busca de uma vida digna. Que aqui em cima a gente sintetiza, então, cada uma dessas perspectivas teológicas, celebrar, reconstruir o bem viver. O bem viver como uma filosofia de origem andina, dos povos originários latino-americanos, que nos ajuda primeiro a pensar uma crítica a esse sistema capitalista que coisifica as pessoas e que, infelizmente, se alimenta das desigualdades e, o que é pior, fomenta no cotidiano das relações humanas a descartabilidade de vidas, né? A nulidade de pessoas em detrimento do que elas possuem, do que elas têm, né? Então, visto isso, a gente pode, então, se concentrar, lembrando que nesse panorama que nós adotamos, né, no ver, o primeiro passo, nós tivemos acesso a uma mediação socioanalítica. Partimos da realidade que cada qual está inserido, para que então pudéssemos nos aproximar do texto bíblico e, a partir de uma hermenêutica que nós temos acessado desde a perspectiva feminista negra, podemos então partir para a ação, né? Buscamos no lugar aprender tanto como fazer ou como não fazer com os profetas bíblicos. O fato de ser profeta bíblico não implica dizer que necessariamente é um exemplo a ser seguido. O bispo deixou muito evidente para nós que há, às vezes, muitas tensões em relação ao profetismo, né? Porque o profeta, às vezes, pode estar a serviço do status quo, ou o ideal seria que se colocasse contra o status quo e denunciasse, portanto, o sistema de opressão, né? E no agir, temos a mediação prática. Partimos dessa mediação prática, na semana passada, que a reverenda Carmen Etel contribuiu também, inclusive sugerindo que pudéssemos assistir, e assistimos um vídeo da Marcha das Margaridas, né, que é uma marcha profética que acontece já há 20 anos, de mulheres camponesas que lutam por direitos, né? Por direito à humanidade reconhecida, aos seus direitos trabalhistas reconhecidos, e tem esse nome em alusão à ilustre ancestral Margarida Alves, que foi brutalmente assassinada na Paraíba e que é referência para nós. Então, hoje, nós buscamos reunir tudo isso que vimos antes, por isso eu dizia que quem ainda não assistiu está no canal e pode acessar, para que possamos hoje nos concentrar neste verbo, celebrar, a mediação litúrgica. Por exemplo, como igreja cristã, a igreja anglicana ela é eminentemente litúrgica. É uma igreja que prima, por exemplo, isso não é exclusividade nossa, mas é uma característica também anglicana, prima pela plástica da liturgia. Mas, não necessariamente, o fato de assegurarmos a plástica litúrgica, o rito sendo realizado, executado, dentro dos padrões esperados, sobretudo quando se fala sobre a tradição litúrgica, não implica, infelizmente, necessariamente na corporificação de ações proféticas no cotidiano. Não por acaso, a nossa querida irmã Noemi, que está aqui conosco,
E eu trouxe novamente esse anúncio profético. É uma denúncia e um anúncio ao mesmo tempo, né? A Noeli nos dizia, e eu aqui compartilho novamente, a maioria das pessoas busca na igreja o Deus que passa a mão na cabeça e perdoa os pecados. Não quer o Cristo que questionou as injustiças e exclusões explícitas da sociedade e que nos motiva a fazer o mesmo. Ou seja, é uma crítica extremamente necessária e muito atual, atualíssima, porque mesmo que reconheçamos que somos mestres muitas vezes em fazer belas liturgias, muitas vezes também somos tentados a continuarmos acomodados, mantendo o status quo. Porque desacomodar-nos não é confortável, na verdade. Então, participar da liturgia e sair para transformar a realidade é, inclusive, reafirmar nossa identidade enquanto igreja anglicana, porque as marcas da missão nos provoca isso, não é? Então, uma das marcas nos fala sobre transformar as estruturas injustas da sociedade. E com o comodismo, com a alienação, com a neutralidade, não se faz isso, né? Então, que nós possamos, de fato, não apenas ter belas liturgias, mas que possamos viver a liturgia no cotidiano das nossas práticas, né, existenciais. Não diferente, como continua sendo a minha principal referência teórica desde a perspectiva bíblica, Maricel Mena Lopes, eu aqui coloco um link de acesso, vocês poderão acessar este texto em particular, Memórias de Resistência Feminina, nas festas do quarto Evangelho, Maricel Mena Lopes. E aí está o link que vocês poderão acessar depois e buscar. A propósito, Maricel tem uma característica muito interessante, também não muito comum, que ela, não muito comum eu falo porque nem sempre temos condições de organizar isso, né? Além dela escrever muito e escrever muito bem, ela consegue manter organizada a disponibilidade dos textos no mesmo ambiente. Então, se vocês entram, por exemplo, na academia.com, Maricel tem todos os textos delas publicados lá também, né? Alguns excertos do texto, ou seja, eu extraí algumas partes do texto para nós conversarmos aqui e termos como também, juntando ao que nós já vimos até agora, elementos para o nosso diálogo, que é o que mais importa nesta tarde de hoje. No ritual litúrgico judaico, lembrando que nossa tradição tem origem judaica, né? Judaico, os cinco pergaminhos, conhecidos como Megilot, lidos em público, possuem elementos retóricos na linguagem que nos remetem a práticas femininas diárias. E aqui ela lista essas cinco. E eu vou ler especificamente o que está em negrito. Primeira, festa da Páscoa. Segunda, festa das tendas. Terceira, festa de Pentecostes. Quarta, festival da dedicação do templo. E quinto, festa da sorte ou carnaval. E aí, a grande sacada. Ela destaca no quarto evangelho, como diz o título, né? A comunidade joanina nos ajuda a identificar que pelo menos 3 dessas festas foram afirmadas, ou foram recontadas, ou ressignificadas no quarto evangelho. E nunca é demais lembrar, e é por isso mesmo que o evangelho segundo João é o meu predileto, é um evangelho eminentemente feminino, né? É um evangelho que busca evidenciar a presença do feminino, o protagonismo das mulheres, e aí, em particular, ela destaca as 3 festas que estão no capítulo 2º, no capítulo 7º e 8º, e no capítulo 10º, né? A Páscoa, a festa dos tabernáculos ou das tendas, e a dedicação do templo. E aí a Maricel nos ajuda, nos lembra, na verdade, né? Que estas festas populares, cujos antecedentes remetem a experiências religiosas cananitas, sumérias e egípcias, eram um componente importante do rito oficial do templo. E aí, agora sim, lembrando com mais detalhe sobre o que nos apresenta o quarto evangelho, as mulheres e seus protagonismos. Ela destaca Maria, mãe de Jesus, na origem dos sinais de Jesus em Caná, lembra da boda de Caná da Galileia, né? A mulher samaritana na origem da comunidade de Samaria, o protagonismo daquela mulher, como esse encontro, o encontro de Jesus, aliás, não esse, o encontro de Jesus com essa mulher
se reverbera na própria vida de Jesus, na sua prática também. Interessante que o diálogo travado, se a gente for visitar o texto, vocês vão provavelmente lembrar, é uma mulher que conhecia bem a sua cultura religiosa. E não apenas a dela, mas a do Jesus também. E é possível identificarmos ela conversando com Jesus de igual para igual. Maria, na unção messiânica de Jesus, no capítulo 12 de João. Maria e as outras mulheres, na paixão de Jesus, no capítulo 19. E Maria Magdalena, na aparição e no anúncio da ressurreição. Quando do 8 de março, em alguns episódios também frequentes, né? Nas homilias que costumo ofertar, em que eu tenho sempre o desafio de buscar apresentar os protagonismos das mulheres, sobretudo nos textos bíblicos, ou denunciar quando esses protagonismos não são evidenciados. Eu lembrava sobre a importância de ser mulher à comunidade, dizendo que mais de 50% da população da humanidade, mulher. 100% dessa população nascida de mulher. E é muito curioso porque quando Ruá resolve encarnar, Deus encarna como gente. E nasce, é parido por uma mulher. E é muito curioso também lembrar que por uma mulher negra. Jesus, portanto, também o era. E eu sei que essa é a parte que mais tem causado desconforto para as pessoas, para muitas pessoas, inclusive, que foram ficando ao longo do caminho de formação, a afirmação que nós fazemos da negritude de Jesus, né? Mas aí é só para dizer que quando Ruá se fez gente, como qualquer de nós, escolheu nascer de mulher. Quando Jesus aqui esteve, enquanto Deus encarnado, parido, nascido de uma mulher, foi educado por sua mãe e por outras mulheres, porque a educação das crianças era a responsabilidade das mulheres. Quando Jesus iniciou o ministério, as mulheres o acompanhavam. Quando Jesus foi condenado e foi levado até o Gólgota, as mulheres permaneceram com ele até a sua paixão. E depois de morto, quando ressuscitou, a primeira a testemunhar a sua ressurreição, e depois a que pôde anunciar essa ressurreição, mulheres também, né? Madalena e outras mulheres. Então, só para afirmar esse protagonismo feminino, esse lugar que o Evangelho nos aponta como importante para nós, hoje em particular, 25 de novembro, em que nós também denunciamos, seguimos denunciando as violências de gênero cometidas contra meninas e mulheres, sobretudo nesses tempos pandêmicos, em que o isolamento social, ou o afastamento social, tornou muitas casas ambientes de ainda mais violência por conta da permanência dos agressores desses espaços, né? Então, ler desde essa perspectiva é importante para nos implicar diretamente na responsabilidade que temos como pessoas religiosas ou como pessoas cristãs anglicanas, a assumirmos uma postura que denuncie essa prática e pense alternativas de como afirmar a vida dessas mulheres e celebrar com elas essa vida no cotidiano, mediante essa realidade. A proposta que Maricela nos aponta, que o texto joanino nos traz, é de fazer uma releitura teológica dos Migló, ou desses livros, né, desses rolos, associada às principais festas das tradições judaicas narradas. Isso significa que são temas teológicos que se destacam em relação à Páscoa e à festa dos tabernáculos, e reflete um conhecimento exato das cerimônias da sinagoga e leituras associadas a essas festividades, remetendo-nos às práticas femininas diárias. E aí a pergunta que hoje precisamos responder. Mediante o que nós vimos até agora, mediante o cenário que nós temos experimentado, tendo visto essa realidade, tendo aprendido ou fortalecido o aprendizado, porque estou certa que todas já sabiam, mas apenas relembramos como fazer, nós julgamos a partir dos cenários bíblicos, dos aprendizados bíblicos, dos testemunhos de quem nos antecedeu, e aprendemos a agir diante dessa realidade, sendo profetas e profetisas no aqui e agora, no hoje, né? E como celebrar? Como fechar esse ciclo? Ao mesmo tempo lembrando que mesmo que nós compartimentalizemos, né, para que a gente possa melhor compreender os processos, essas coisas estão muito imbricadas.
É muito curioso que no diálogo interreligioso, nós aprendemos muito com as tradições matrizes, com as outras tradições de matrizes africanas, já que a nossa também o é, a tradição cristã também é de matriz africana, nós somos lembrados que, como, por exemplo, nós aprendemos liturgia tem a ver com o cotidiano da vida, não é apenas o rito comunitário, mas é a vida cotidiana, né? Então, é difícil fazer essa separação no dia a dia, mas, já que o fizemos de modo a adotar uma perspectiva didática, né? Como é que você, e a pergunta é para cada qual de vocês mesmo e também para mim, como cada qual de vocês celebra hoje, né? E aí eu trago alguns exemplos para contribuir para o nosso diálogo. Diante desse cenário de violência contra as mulheres, me encantou e me encanta sobremaneira cada vez que eu vejo ser replicada essa notícia. A artista brasileira oferece tatuagens estilosas para vítimas de violência doméstica. E aqui, duas mulheres com as cicatrizes específicas da violência e como ficaram depois da atitude simples de partilha de uma habilidade, convertendo essa habilidade, ou seja, ressignificando essa cicatriz, que isso, sem dúvida alguma, implica na autoestima das mulheres. Não? Aqui também um exemplo também de celebração. Quem ainda não conheceu, em Porto Alegre, o Cantinho da Boa Georgina, onde funciona, inclusive, um ponto missionário da nossa igreja, da nossa diocese meridional. E a Boa Georgina, que é essa senhora que está do lado direito em pé, idosa, de 70 e poucos anos, uma avó gaúcha que eu ganhei, além desse lugar, que é uma creche que atende a mais de 100 crianças, óbvio que elas não ficam sempre no mesmo turno, ela também tem uma casa-abrigo, uma casa-cuidado, construída para abrigar mulheres em situação de violência até que elas tenham para onde ir. Então, por isso que ela está aqui também citada. Aqui também uma colega nossa do ministério, uma reverenda da igreja, Elineide, que é a coordenadora da casa Noeli Santos, inclusive casa que recebe o nome de uma das nossas irmãs que está aqui hoje, e que já falou pedindo oração, agradecendo, na verdade, porque o neto não ficou selecionado para o alistamento militar. E a Casa Noeli é a única casa ligada a uma instituição religiosa, até onde sabemos, que abriga mulheres em situação de violência. E eu quero destacar o protagonismo desta mulher em particular, que é a reverenda Elineide, que tem coordenado não apenas esta casa, como também a rede de enfrentamento à violência na cidade de Ariquemes. A Elineide é de formação em teologia, mas é também formada em serviço social. Aqui uma foto é apenas ilustrativa, né? Vocês certamente verão na internet fotos melhores, eu apenas copiei e colei, mas como eu ampliei, ela ficou um pouco desconfigurada. Em 2015, as mulheres negras, também como um ato profético, saíram às ruas para dizer, denunciar, né? Que o racismo mata. E queremos cada vez mais afirmar que as nossas vidas importam. Né? Então, milhares de mulheres negras de várias partes do Brasil e do mundo foram até Brasília para denunciar o racismo que mata nossos filhos e nos matam também diuturnamente. Aqui, a marcha das mulheres indígenas, né, que também nos encantou muitíssimo, que mulheres indígenas tenham saído, tenham convergido para Brasília, para igualmente afirmarem a sua existência, o sagrado de sua existência. Também a foto está um pouco desconfigurada, mas apenas para nos dizer que estas são formas de celebrar também. A Marcha das Margaridas, que vimos no encontro passado, esta é a última edição, que completou 20 anos, para nos lembrar que é uma forma de celebrar igualmente. Aqui duas imagens específicas, né? Tanto no terreiro, como espaço sagrado, né? De preparação, inclusive, para uma oferenda, como também uma roda de capoeira, que tem a ver com as sabedorias ancestrais de povos originários de África, mas que também, em termos sido trazidos como escravizados para o Brasil, adequaram-se e forjaram, adaptaram-se à realidade regional encontrada, né? Aqui uma foto de uma celebração ecumênica no Dia da Consciência Negra, no ano passado, na paróquia São Mateus e Santo Antônio da Patrulha, onde Antônio e eu servimos até julho deste ano, para simbolizar também uma expressão de celebração. E agora sim, para que a gente possa abrir o diálogo, eu nos pergunto, como celebrar hoje em meio a toda essa situação de caos? Podem abrir suas câmeras para a gente dialogar?
E quem quiser falar, por gentileza, se inscreva. Celebrar a chegada de Elizabeth Teixeira. Beth é a presidenta nacional da União de Mulheres Episcopais Anglicanas do Brasil, que hoje generosamente nos ofertou um vídeo em parceria com a Pastoral Abraço Negro, denunciando todas as violências que são cometidas contra nós mulheres, mas, ao mesmo tempo, afirmando o sagrado de nossa existência. Gratidão, Beth. Eu pergunto diretamente, falar? Então. Quem posso quer falar? Pode. Posso falar, então? A nossa meta, inclusive, hoje à tarde eu estava procurando um endereço ali. Como a gente não pode se reunir devido à pandemia, desde janeiro nós não vemos nossa família, nossos filhos, então a meta a saudade a meta é o dinheiro dos presentes ser mandado para casa lá de Ariquemes. Em vez de fazermos a festa e comprar os presentes, nós vamos mandar o dinheiro para lá. Então, é uma coisa, eu digo assim, que é pequeno, mas é grande no sentimento, né? Nós acreditamos que é do pequeno que se faz o grande. Então, nossa igreja tem sido exemplo dessas coisas. Eu me emociono porque eu já fui ameaçada de morte nesse trabalho. Então, Elineide, para nós, é um ídolo nessa caminhada. E ela precisa ser corajosa também. A casa de Ariquemes já foi muitas vezes trocada de lugar por ameaça de invasão dos maridos, né, que vão lá para procurar suas mulheres. Então, foi o nosso presente de advento, eu digo que é um advento, né? Hoje quarta-feira, geralmente conversamos com nossa família por WhatsApp de manhã, e tem um monte de notícias boas, né? Apesar das pandemias por aí. Então, o que nos abala mais é não poder nos encontrar, nos abraçar, chegar perto, mas o presente que eu achei mais importante nesse Natal vai ser essa coleta que vai ser recolhida com os presentes que não vão ser dados, que a gente mande para o trabalho lá em Ariquemes. Muito lindo o testemunho, Eli. Esse é um testemunho singular de celebração, é uma forma linda de celebrar. Glória a Ruá por isso. Quando eu conheci Elineide, que eu costumo chamar Pequena Notável, me deixou surpreendida a coragem e a ousadia que ela tinha e tem. E, por exemplo, a época ela não tinha carro, ela tinha uma moto, e às vezes de madrugada uma mulher ligava para ela pedindo socorro, ela saía sozinha com a moto, e, às vezes socorria aquela mulher, colocava a mulher na garupa para levar até a delegacia. Eu não tenho nenhuma dúvida de que anjos a protegem cotidianamente, porque ela está sempre de frente, né? Nessa linha de frente do enfrentamento à violência. Então, louvada seja a Ruá pelo testemunho de Elineide em Ariquemes, Rondônia. Essas orações sempre. Gratidão, Eli. Alguém mais? Gostaria de dizer como é que celebra? Como celebrar diante dessa realidade toda? Noemi caiu? Porque eu estava curiosa e estou ainda, aliás, e também aprender como a cultura japonesa celebra. E eu pergunto a cada qual de vocês. Jesse, Aloá, que bom que vocês chegaram também. Como eu mostrei, por exemplo, em algumas das imagens, vocês devem ter observado que algumas dessas celebrações apresentadas acontecem na circularidade. A circularidade como um dos valores
civilizatórios afro-brasileiros não é exclusiva, obviamente. Aliás, essa é uma perspectiva que eu preciso enegrecer. A grande diferença, a explícita diferença entre o eurocentrismo e a afrocentricidade, que é a perspectiva que a pastora aborda, é que a afrocentricidade não nega outras epistemologias, enquanto o eurocentrismo, sim, negou toda e qualquer outra capacidade de produção de conhecimento. Desde a perspectiva afrocentrada, nós trazemos a África para o centro, porque de fato é a origem da humanidade, sem negar as contribuições de outras culturas, de outros aprendizados também. Cláudia, bem-vinda, reverenda Cláudia, que bom que você também está aqui. Então, como se dá o celebrar, ou como celebrar no dia atual, nos dias atuais, nesses tempos pandêmicos, diante de todas as realidades, os clamores que temos escutado, tanto em nossa realidade mais próxima, como hoje em dia, por conta das tecnologias, nós nos aproximamos de outras realidades mais longínquas, né? Como podemos celebrar diante de tudo isso? Fiquem à vontade. Bom, então, eu posso... que um desafio, né, que a reverenda Lilian tinha me colocado, assim, na questão da celebração, como que é celebrar também dentro da cultura japonesa, né? Aí eu fiquei pensando, e os japoneses realmente são muito, assim, silenciosos na questão do celebrar. Mas, assim, quando se dizem festa comunitária ou festa, assim, grande social da sociedade, são as celebrações de shintoístas, né? Mas, assim, geralmente, assim, eles chamam de matsuri, que significa oferecer ao divino, né? Então, são festas com tambores, com danças, mas geralmente são geralmente da época da colheita, né? Então, de todas as graças recebidas, eles oferecem a Deus, né? Então, essa é a celebração que eles têm, que a cultura, né, japonesa tem. E pensando nisso, né, nessa questão da nossa celebração também, que a gente acha de celebração é o culto no domingo, né? A gente assim, fecha naquilo, acaba se, né, limitando aquilo, e nesse período que a gente não está podendo celebrar na igreja, como ampliou isso, e na nossa comunidade, pequena comunidade, recebemos um desafio de preparar alimento para moradores de rua, que naquele instante da pandemia estavam passando fome, porque não existia nenhum comércio aberto, né? Então, é feito na nossa comunidade alimentos todos os dias à noite para umas 50 refeições para ser entregue aos moradores de rua, daquela área do bairro próximo da igreja. Então, essa está sendo uma celebração nova que encontramos na nossa comunidade, uma vida diferente que a comunidade não conhecia, né, e que está acontecendo agora nesse período de pandemia. Né? Então, é a celebração que diz como a vida é importante. Sabe, acho que essa é a celebração maior, é quando a gente percebe o valor da vida. Né? Então, no caso, são a vida dos moradores de rua, que tem alguns que vinham pegar alimento, e agora, quando está voltando alguma coisa, eles agradecem, olha, desculpa, nós não podemos mais vir, porque conseguimos emprego. Né? Então, são testemunhos das pessoas, né, que dependeram daquele um período, mas que agora, né, nós podemos, né, voltar, né, à nossa vida. Então, essa celebração da vida está sendo uma experiência muito, muito grande, sabe? E acho que isso, eu participei de um encontro interreligioso também semana passada, por questão da tolerância, né, daquele dia da tolerância, e isso é comum em todas as religiões, a importância da vida, e a vida só tem importância quando você se sente pertencente a uma comunidade, à sociedade, né? Então, se você não se sente pertencente àquilo, você não vai se importar com essa vida. Então, a partir do momento que você se sente, então, o acolhimento, o pertencimento, são as coisas que te motivam a valorizar a vida. E com isso, com o diálogo, valorização, respeito, né? Então, são coisas assim que
a importância da vida é a celebração, né? Acho que é a principal. Né? Gratidão, Noemi. É interessante como está imbricado mesmo, né? Como isso que estamos compartilhando aqui aponta como o agir está presente, né? Uhum. Nós, tendo visto ou escutado os clamores, julgado a partir dos ensinamentos bíblicos, como agimos, né? E nessa ação está a celebração também, né? Não há, de fato, como desvencilhar. E o desafio, sem dúvida alguma, é perceber os modos criativos de celebrar que temos buscado diante dessa situação de afastamento social. Gratidão também pela partilha. Elizabeth, você também ia falar? Fique à vontade. Eu ia falar justamente o que a Noemi falou. Quando eu cheguei aqui em Joinville, nós, da Igreja Anglicana, trabalhávamos juntos, entregando também alimentação para os moradores de rua. E quando tudo fechou, né, pelo lockdown, a gente simplesmente nos juntamos com as outras igrejas, né, e entidades afins, para fazer essas alimentações e para elas serem entregues. A gente já não podia mais nós mesmos estar entregando, né? Porque estava tudo fechado, mas a gente podia juntar o nosso pouco com o outro pouco das outras igrejas e fazer um muito para que eles fossem buscar essa alimentação, né? Para que eles não ficassem sem alimento. Então, essa celebração é bem interessante, porque ela é uma partilha, né? E eu acredito que a partilha é a grande celebração, né? Então, que sejamos sempre assim, né? E, independente de igrejas, de religiões e de tudo. Eu acho que as coisas só começam a funcionar quando realmente a partilha acontece, e ela é assim, sem nome, entendeu? A gente não precisa nomear as coisas, ela tem que ser do coração, só isso. E que todo mundo possa participar, né? Eu acho que isso é o que é bonito e é celebrativo para nós. Amém por isso. Gratidão também, Beth. E é a corporificação do que nós vivenciamos na Eucaristia, né? A mentalidade é o desafio de, ao sairmos do templo, das paredes, na verdade, que nós somos o templo, né? Ao sairmos dos portões da igreja, nós possamos, de fato, corporificar a partilha no dia a dia com as pessoas. Que bom que você tem dado esse testemunho. Gratidão também. Quem mais? Eu queria falar só mais um pouquinho. Posso falar mais um pouquinho? Sim, Noeli. Em seguida, o Daí. Aqui em Caldas Novas, nós não temos nossa comunidade anglicana, mas nós vivemos um momento ecumênico desde que nós chegamos aqui, já faz bastante tempo, e então nós partilhamos com a Igreja Católica, com a Igreja Vétero-Católica, as nossas orações, os nossos cantos, as nossas trocas, nossas sentadas da tarde para tomar chá e conversar sobre igreja, né? E a Igreja Vétero é uma igreja que é muito antiga, mas que aqui na cidade ela é pequenininha, e tem um bispo aqui que é muito nosso amigo. Nos encantou as celebrações da Diocese Meridional, com temáticas, com assuntos que estão na pauta dos nossos dias, sobre negritude, sobre o nosso grupo. Nós criamos um grupo, Humanidade Sábia, tentando, assim, nessa época de epidemia, abranger as mulheres, os esposos das bispas. Nós temos 2 meninos no nosso grupo, e é um dos grupos assim que eu me sinto muito feliz por buscar alguma coisa que a gente não conhece as pessoas. Nós não conhecemos nem o pessoal da nossa igreja mesmo. E o grupo nos aproximou de tal maneira. Eu não conheço Simin, não, assim, só vi de passada numa celebração na igreja. O Paulo também é só de passada. E no grupo, ele é nosso irmão, a gente conversa como se a gente se conhecesse há muito tempo. Então, acho que isso é uma coisa boa da pandemia, que aproximou o pessoal através das lives. Mas uma outra coisa também é que, com a celebração da Diocese Meridional, e abrangendo, contar o que era o nosso grupo, o que a gente fazia, e a que se propunha, era chegar naquelas casas onde
o marido já não está, então a esposa está sozinha, está se sentindo bem deprimida nesses tempos assim, que tem que ficar isolado mesmo. Nós conseguimos chegar em algumas, não são todas, mas conseguimos chegar nas pessoas que estavam sós, e elas têm agora com quem conversar, com quem falar das suas tristezas, das suas alegrias também. E é um grupo que se reúne de 15 em 15 dias. Inclusive, tivemos uma conversa com a Ruth, que era da Diocese do Norte, né? E a Nésia também, foi bem, assim, um grupo internacional. E nessa celebração da Diocese em Porto Alegre, nós juntamos com o grupo da Igreja Católica e nós cantamos na celebração aí. Eles se sentiram muito confortáveis cantando da nossa igreja, assim, nós estávamos no YouTube cantando na igreja anglicana. Então, quer dizer, são pequenas coisas que nessa pandemia têm alegrado as pessoas. Não pode ir na sua igreja, não pode se congregar lá, chegar perto, mas pelo menos através da internet, coisa assim, a gente tem se aproximado. E aqui no nosso condomínio, nós participamos, o Almir fala que é uma pastoral da convivência, que é um grupo muito pequeno, todos bem idosos, com muitos problemas, e o único lugar de porto seguro é aqui, até para as brigas. Que as brigas vêm na nossa porta e a gente consegue acalmá-las aqui na porta. Não deixa entrar a briga, mas calma aqui. Então, quer dizer, é uma coisa diferente que a gente está fazendo, mas que é a igreja. Né? Então, só para dizer que a igreja não é só a gente ir lá sentar, né, no templo, mas é também agir no mundo, no lugar onde a gente está. Né? Aí alguém perguntou, né, a quantos quilômetros você está da sua igreja? Eu digo, a igreja mais próxima a 170 quilômetros, que é Goiânia, e a nossa igreja diocese a 300 quilômetros. Como nós não temos carro, ganhamos um carrinho agora, não chegou aqui ainda, mas nós não temos como andar num ônibus, né? Não dá para a gente andar de ônibus agora. E por aí, qualquer outro lugar aqui, não tem ônibus na cidade também. É uma cidade turística, mas não tem ônibus. Então, é uma maneira que a gente tem. Ó, a gente tem aqui o carro do vizinho do outro condomínio, e quando a gente precisa, pode ir lá pegar e pode ir onde quiser. Quer dizer, é uma vivência diferente. Então, eu me sinto muito feliz. Eu digo que eu vivo igreja aqui, né? Porque eu não estou na minha igreja, mas estou na igreja dos outros, que também é minha, né? Gratidão, É querida. diferente. Bonito testemunho esse também, a experiência de convivência, que a Ruar sofre cada vez mais criatividade e desejo de partilha entre vocês. O daí? O microfone estava desligado. Paz e bem a todos. Eu gostaria de fazer um comentário para todos vocês, começando logo parafraseando Nietzsche. Né? Parafraseando porque não foi exatamente desse jeito, mas foi o que ele quis dizer, que ele não acreditava em um Deus que não dançasse. Quando eu falo isso, em um Deus que dança, eu quero remeter essa reflexão curta exatamente às comunidades de matriz africana, que já é uma comunidade que vem sofrendo, vocês têm acompanhado na mídia, né? A quantidade de terreiros, né, que vem sendo fechados a mando de facções, pela intolerância, pelo preconceito da comunidade, de um modo geral. Não vou dizer que sejam só as facções que são intolerantes com os cultos de matriz africana, mas ressaltando o seguinte, né, falando do comensalismo, que já foi, né, falado anteriormente, né, os cultos africanos, eles festejam, eles celebram em torno do alimento, em torno do comer. Não há um culto africano se não houver uma partilha alimentar. Né? A partilha alimentar é super importante na história e na vida do povo africano. Né? Uma história de vida que é inseparável, não tem como haver uma separação na vida das comunidades de terreiro, né? Do o que é profano e o que é o sagrado. O sagrado e o profano é uma coisa só. Né? O simples ato de comer já é uma oração. O simples ato de sair de casa já sai em oração. Quando entra em casa, já entra em oração.
né? Já entra em prece, e tudo é celebrado, né? E nada mais bonito do que se celebrar dançando, se celebrar abraçando, né? Por isso que esse nome Abraço Negro é altamente uma afirmação, é bastante afirmativo com relação ao povo negro, que o povo negro ele se relaciona abraçando, ele se relaciona comendo, ele se relaciona dançando, né? E a gente vai vendo essas questões. Eu queria situar um pouco na questão do feminismo, né, da teologia afrofeminista, duas grandes feministas atuais. Uma é Chimamanda Ngozi Adichie e a outra, se eu não me engano, é Oromi, né, que são duas nigerianas. Uma deve ser de etnia Igbo, pelo nome, né, e a outra, com certeza, é de etnia Yorubá, né? Uma nos chama, nós homens, né, eu não vi quantos homens tem aí no grupo, mas ela nos convida, a nós homens, a sermos feministas, né? Eu não ouvi essa frase de primeira mão dela, eu vi de doutora, uma teóloga feminista e filósofa feminista do Brasil, doutora Ivone Gebara, no encontro que eu fui na Fafiri, um curso que eu fiz na Fafiri de filosofia feminista, e que teve uma confusão muito grande nos bastidores e na plateia, se homem teria ou não direito de ser feminista. Doutora Ivone, naquela simplicidade, naquele amor tão grande de mulher que ela tem, né, de serva de Deus, ela de Ruá, ela disse: olha, o homem pode, vamos acabar com isso, o homem pode ser feminista, não tem problema não. Nós temos esse papel importante, né, irmanados, né, com as mulheres, de sermos feministas, de defendermos a feminista, né, de esquecermos, de reconstruirmos aquilo que foi construído no sistema de colonialista, né? Os colonizadores inseriram no homem, né, principalmente na questão da matriz africana, a questão do machismo, da masculinidade tóxica, né? E que, na verdade, até a Oromi, ela diz o seguinte, que antes dos ingleses chegarem na Nigéria, um exemplo, tirando a questão da Nigéria, né, não existia essa questão do homem ser superior à mulher, ou a mulher ser até superior ao homem, né? Para ela, nos estudos dela, na tese de teologia, de doutorado dela, ela diz o seguinte: o que conta é a ancianidade, o tempo de vivência, né? Então, seja homem, seja mulher, que tem sabedoria, que seja mais velho na comunidade, que é realmente respeitado, é respeitável, é venerável, né? É o conselheiro da comunidade, é uma liderança, né, confiável. E assim nós temos que construir, dentro dessa metodologia da teologia da libertação feminista aqui na América Latina, a gente reconstruir isso, né, que é aquele último tópico lá. Nós temos que desconstruir e reconstruir isso, né? Só para que a gente possa pensar como Nietzsche, né? Vamos acreditar num Deus que dance. Creio piamente nesse Deus, na Ruá. A Ruá que, inclusive, nos convida a dançar sempre, né? Eu aproveito para sugerir, quem ainda não assistiu, um vídeo da Chimamanda Adichie, que se não me engano, o título é O Perigo de uma Única História. Os livros da Chimamanda, praticamente todos foram traduzidos para o português, vale muito a pena ler. Um texto fluido, ela não apenas escreve desafiando-nos a nós todas a nos tornarmos pessoas feministas, como também escreve crônica de maneira muito, muito rica. E aí eu quero só enfatizar que o feminismo é um movimento profético, é como eu defino, um movimento profético que afirma a humanidade das mulheres, de modo que homens, por amor, que ainda não são, convertam-se ao feminismo. Afirmem conosco a nossa humanidade. Quem mais, por gentileza? Como tem
têm sido as celebrações nas comunidades de fé de outras tradições, inclusive cristã, Aluá. No movimento de mulheres negras, dos quais nós fazemos parte. Por exemplo, a Aluá e eu fazemos parte da rede de mulheres negras evangélicas. Né? Eu faço parte também de uma outra rede de mulheres negras de Pernambuco. E temos forjado situações de celebração, inclusive para resistir a toda essa postura de morte que nos avilta cotidianamente. Né? Então, hoje, por exemplo, nós celebramos de um outro jeito na pastoral. Nós escrevemos uma nota pública, que certamente vocês receberam também, que é uma nota que denuncia como, infelizmente, inclusive na igreja, pessoas seguem banalizando o racismo como se estivéssemos fazendo muito alarde em torno das mortes que têm acontecido, como se nossas vidas não valessem, como se elas não estivessem sendo ameaçadas. E a pastoral não quer outra coisa, senão afirmar que, de fato, não mais aguentamos ver as mães pretas chorando, e nós não queremos continuar chorando as mortes de nossos irmãos e irmãs. Então, celebramos hoje, tanto com o vídeo da Elizabeth, que depois eu vou compartilhar aqui também, como também com a nota pública que faz denúncia, porque as coisas estão imbricadas, não há como fazer o recorte, como dizia. A gente faz isso do ponto de vista pedagógico, didático, mas no cotidiano da vida, assim como nós aprendemos, e também somos de matriz africana, né? O sagrado e o profano estão muito imbricados. Essa herança de dicotomizar ocidental não deveria nos pertencer, já que a nossa origem é africana. Quem gostaria de partilhar mais sobre como tem celebrado, ou como celebrar, como você se sente desafiada ou desafiada a celebrar o dia? O daí aqui no chat, o nosso irmão Isaías, não está, fez a opção de não falar, mas está escrevendo, ele coloca aqui, estudo feminista também é para homens. Sim, sem dúvida alguma. E lembra, deixa eu ver mais os anteriores, a partir da fala do Noeli, sejamos igreja doméstica, sejamos igreja em nosso coração. Que belo, Isaías, gratidão. E então, alguém mais gostaria de compartilhar outros modos de celebrar diante desse cenário? Não é obrigatório, sem dúvida, né? Apenas na perspectiva de darmos sequência aos muitos modos como temos celebrado, inclusive nesse período. Eu quero enegrecer, ou melhor, ainda mais a fala da Noeli, porque ela já fez isso muito bem, mas só para enegrecer como, de fato, temos nos alegrado enquanto diocese meridional, de perceber essa criatividade com que o clero e o bispo, que também é clero, né? Com que o clero tem ofertado, não apenas o culto diocesano, mas outras alternativas de oração matutina, vespertina, oração eucarística. Tem sido muito bonito ver como cada colega, de maneira criativa, tem ofertado. Por exemplo, o reverendo Caio, que está conosco, tem ofertado através do programa Rádio Web, né? Ele tem apresentado sempre a leitura das sementes e, mais do que isso, tem acrescido louvor, outros aportes que ele tem acessado, e isso tem enriquecido também para quem tem acompanhado. Então, quando não tínhamos a pandemia, tínhamos menos recursos, ou tínhamos esses recursos à disposição e não utilizávamos. E agora a pandemia nos constrangeu a pensar alternativas de usar essas tecnologias para fazer chegar o nosso testemunho de fé e esperança para as pessoas, né? Nos alcançando e alcançando a tantas outras também. Sem dúvida alguma, uma experiência muito singular. Como cada qual de nós pode ainda compartilhar, se é que queremos? Eu estava no terreiro na semana passada, aqui, terreiro de Candomblé, e aí, fazendo eco ao que disse o Daí, me encanta justamente essa lindeza que é perceber que os alimentos são sempre partilhados. Né? Nada é apenas para uma só pessoa. Mesmo quando se separa algo para os orixás, há uma parte que assegura a comensalidade. E as pessoas não precisam ser de dentro para partilharem, né? Se elas estão, elas compartilham. E a vizinhança se aproxima e participa também, e é bem-vinda e é acolhida. A propósito, eu também adotei essa prática na Eucaristia, porque na nossa tradição, habitualmente se diz, nas pessoas que são batizadas,
e que estão em paz com Deus e com o seu próximo podem participar, né? E aí foi muito interessante, porque de longa data eu tenho aprendido com as tradições, com as outras tradições de matrizes africanas, né? Mais anteriores à nossa, inclusive, e quando do encontro internacional em que nós tivemos, não, na verdade, no encontro internacional, no último sínodo, quando o nosso avô, que é o primaz da Igreja da Escócia, né, que é a mãe da Igreja dos Estados Unidos, quando ele esteve conosco em Brasília, ele falava justamente que quando ele vai aos bares e preside a Eucaristia, ele não pergunta se as pessoas são batizadas, ele as convida a celebrar. E eu disse assim, precisamos gravar isso, porque uma coisa é Lilian falando, né? A outra coisa é o arcebispo da Escócia, que é o nosso avô na fé. Então, é só para dizer que esse é um aprendizado que precisamos potencializar em nós, porque a comensalidade, se nós afirmamos que a mesa é de Cristo, não somos nós que vetamos a participação das pessoas, né? Então, todas as pessoas são bem-vindas à partilha do alimento, porque é um exercício para a prática cotidiana dessa partilha, que também falava Noemi, quando seu testemunho da comunidade lá em Santa Catarina, de Floripa. Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre celebrar? Noemi, por gentileza. Não, é até uma coisa que eu estava conversando com o reverendo para esse período do advento, né? Porque a gente fala dessa comunidade de fé, mas a nossa família, né? Que agora a gente está mais assim separado em casa, ser a comunidade de fé, né? Então, como trabalhar a comunidade de fé dentro de casa, né? Então, esse período que vai começar o advento, uma coisa que a gente estava conversando assim, que o advento é cheio de símbolos, mas esquecemos de trazer esses símbolos para dentro de casa. Pensamos no símbolo só dentro do templo lá da igreja, né? Mas, então, trazer a coroa do advento para dentro de casa, né? Fazer estudos, assim, não é que estudo bem, mas contação de histórias em casa, né? Que a gente está resgatar essa coisa, assim. Então, cada vela, o símbolo, né? Quanto significa cada vela do advento. Então, dentro de casa, cada domingo, vamos acender a família reunida, uma vela do advento, né? Então, esses símbolos que a gente levava, né? Todo mundo da família para a igreja, né? Para o templo lá, para fazer lá, não vamos fazer dentro de casa. Então, cada família contar essas histórias, relembrar histórias, né? De adventos, né? Que a gente... São tantos, né? Que a gente tem. Então, são coisas assim... O presépio é um símbolo, mas a coroa do advento... Assim, várias coisas que a gente pode trazer. E isso ser motivos, né? Com as crianças de casa, poder contar essas histórias e, junto com elas, o símbolo, né? Montar a coroa com os brinquedos das crianças, por que não? Né? Com coisas que fazem parte da vida da criança, para, né, resgatar essa contação de história do Natal, né, para dentro de casa. Acho que é uma coisa assim muito importante nesse período, né? É isso. Gratidão, Noemi. Muito bem lembrado. Estamos nos aproximando de um período litúrgico importantíssimo para a tradição cristã, que nos ajuda, inclusive, a pensar de que modo, por exemplo, esse exemplo que foi dado aqui por nossa querida Noemi, de como a oferta do advento será convertida para a causa do enfrentamento à violência de gênero contra mulheres, né? Nossa igreja tem instrumentais teóricos à disposição, inclusive, das comunidades para capacitação. Temos utilizado isso? Temos acessado esses recursos? Ou achamos que isso foi um assunto que já está ultrapassado? Porque se achamos isso, acho que não temos nos ligado no cotidiano, infelizmente, da circunvizinhança e dos noticiários, né? Porque nós temos aqui acompanhado, as notícias são diárias, dos feminicídios que têm aumentado, inclusive, nesse período de pandemia, né? Quando a Noeli, e às vezes a nossa linguagem nos trai, né? Quando a Noeli diz assim, homens que invadem a casa, é por isso que às vezes a casa-abrigo precisa ser sigilosa, né? Não se pode divulgar o endereço, justamente porque o risco dos criminosos é assim que a gente precisa tratar essas pessoas, né? Os sujeitos da violência são criminosos quando vão em busca, como se por acaso as mulheres fossem suas, né? Não são mulheres deles, são pessoas que eles acham que são seus objetos, que eles podem se apropriar. Então, a igreja continua pautando isso nos púlpitos, tem trabalhado esse tema nas escolas bíblicas, nos cultos
à distância que têm sido realizados, bom, felizmente a nossa Diocese Meridional tem feito isso, assim como também tem denunciado o racismo, e não apenas no Novembro, né, Negro, mas tem feito isso ao acolher a Pastoral Abraço Negro e ao assumir as pautas que nós, desde a Pastoral, temos compartilhado. Então, uma gratidão muito especial à Diocese Meridional, ao clero, às lideranças, em especial ao nosso bispo, que tem sido um parceiro nessa luta antirracista. Alguém gostaria de compartilhar ainda a experiência de celebrar? Eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, peraí. Pessoa. Só um instantinho. Ver se eu consigo achar aqui. Acolhamos as palavras da nossa querida irmã Elizabeth Teixeira. Assim que a internet permitir aqui, né? A internet não está permitindo. Todas vocês conseguiram assistir o vídeo da Elizabeth hoje? Eu não vi ainda. Não vi ainda. Não? Eu vou... eu não estou conseguindo ver quem respondeu. Foi Noemi? Infelizmente, a internet aqui não está me permitindo passar, mas quem não conseguiu assistir ainda, eu vou mandar para você, caso já não tenha feito, para que você possa acessar e ouvir, além de ver, esse texto tão importante que ela traz para nós, informando o porquê hoje se torna um dia tão importante na luta contra a eliminação da violência contra as mulheres, né? Isso nos desafia a sermos profetas e profetisas nos dias atuais para transformar essa realidade, a pensarmos, assim como tem feito a Noeli e família, ações contundentes que possam contribuir, desde o lugar em que você está, para a transformação dessa realidade. São poucos homens aqui conosco agora, mas os homens têm um papel fundamental nisso, né? A campanha do Nosso Branco, também a pastoral adotou, é para nos lembrar que mulheres não podem, não devem continuar sendo violentadas pelo simples fato de serem mulheres, assim como as meninas também. O texto da Elizabeth nos traz dados, inclusive, atualíssimos, sobre o número de mulheres, de crianças, meninas em particular, que são violentadas diuturnamente, infelizmente. Então, eu gostaria de convidar, lembrando, né? Mesmo que o vídeo seja nessa perspectiva de denúncia, mas também anúncio. Estão ouvindo agora?
Foi possível ouvir? Não, som bem. Então fica depois a dica. Eu acho que eu só não mandei para o Isaías. Mas Isaías eu vou pedir para que o Benedito envie para você, porque as demais pessoas eu enviei pelo Zap o vídeo da Elizabeth. Peço que vocês não apenas assistam, ouçam bem o que ela denuncia, mas também compartilhem com as pessoas de seus contatos. É muito importante que nós, nesse período da campanha dos 21 dias, intensifiquemos as nossas práticas de denúncia, não apenas nesse período, mas principalmente nesse período, para pelo menos sensibilizar as pessoas que ainda não despertaram para o papel que precisam ter diante desse cenário, para que seja possível uma prática profética no cotidiano das nossas vidas, enquanto pessoas que nos dizemos religiosas, não? Que nos dizemos que cristãs. Deixa eu ver o que eu fiz aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Estudo. Eu estou aqui apanhando desse negocinho. Alguém tem algo a dizer de como foi essa caminhada no decorrer deste mês sobre o tema profetismo? Gostaria de sintetizar com uma expressão ou com uma frase, quem pôde acompanhar, né? Algum aprendizado que se destaque desses encontros que nós tivemos, que lhe marcou de maneira especial, para que a gente possa fazer uma oração de encerramento e louvar, assim como começamos, encerrar com louvor a Ruá. Por favor, daí. Ah, tá dando tchau, é? Tá só aplaudindo. Ok. Está ouvindo? Estão me ouvindo bem? Então, se ninguém está querendo falar, então a gente vai poder fazer, então, uma oferta de louvor e gratidão a Ruá, através do louvor do trio de compositores que nós temos aqui, da Pastoral Abraço Negro, com uma canção também a Ruá. Posso colocá-la? Então, como ela vai ser a última etapa, né? Assim, vai ser a última coisa, então eu quero desde já desejar que os sopros de Ruá ocupem nossos corpos, que ajudem a circular melhor a nossa corrente sanguínea, que possa reequilibrar as nossas energias e que nós possamos ser sinais da graça de Ruá para nós mesmas e para as outras pessoas com as quais convivemos e que, sobretudo, afirmemos as vidas das mulheres importam, as vidas negras importam, as vidas indígenas importam. Um abraço negro desde Olinda, gratidão pela participação, pela generosidade, no diálogo convite, e quem quiser sugerir algum tema para a próxima série de estudos, eu posso compartilhar com ele também, e a ideia é que possamos, a partir da próxima semana, ter um novo tema para nos inspirar, tanto para o período do Advento, como também para a chegada da celebração do Natal, e logo em seguida a Epifania, que é ainda a celebração natalina, né? Assim seja, né?